Olá, sejam bem-vindos ao Dark History. Hoje contaremos uma história interessante, uma história sombria, assustadora, uma história feita especialmente para você, amante do terror e do sobrenatural. A história de hoje contaremos a história de Jason Campbell, um policial que foi designado para passar 2 meses em Alcatraz. Mal sabia ele que esses 2 meses seriam os piores de sua vida. Vem agora comigo para mais uma história de terror, O Fantasma de Alcatraz. Alguns lugares, como hospitais, penitenciárias, casas antigas e manicômios, guardam segredos e lendas misteriosas. Mas o que eu vou contar aqui hoje aconteceu comigo há muitos anos, na minha primeira vez trabalhando na prisão mais famosa do mundo, Alcatraz. Meu nome é Jason Campbell e vivi um dos piores meses da minha vida naquela prisão de segurança máxima. Eu tinha 30 anos naquela época e fui designado a passar 2 meses em Alcatraz. O objetivo era simples: fazer o serviço de rotina, vigiar celas e garantir que nenhum preso saísse da linha. Alcatraz era uma prisão bem diferente das convencionais. Fugir dali era praticamente impossível. A prisão era uma grande fortaleza de tijolos e concretos, cercada por quilômetros de água congelante até a cidade mais próxima. Fugir era impossível, ou quase impossível. Acho que todos nós sabíamos que 3 pessoas conseguiram fugir de lá, mas esse não é o objetivo dessa história. Meu primeiro dia na prisão foi tranquilo, nada fora do normal. Vigiar presos e garantir a paz entre eles. Uma semana se passou desde que cheguei em Alcatraz, e algo mudou completamente. Sentado à minha mesa depois de uma longa ronda, o relógio na parede marcava 3 da madrugada. Tudo parecia normal, até que ouvi uma risada vindo de uma cela. Levantei-me e fui na direção daquela risada fina. Conforme me aproximava, a risada engrossava até virar algo gutural. Senti minha pele arrepiar e uma gota de suor escorrer pelo meu rosto. Mas ao chegar, percebi que a cela estava vazia. Não havia ninguém lá. Na noite seguinte, vi um homem caminhar pelo corredor vestindo roupas de detento. "Ei, você não deveria estar fora da cela. Volte agora!" eu gritei. O homem virou o corredor lentamente. Corri atrás dele, mas ele havia desaparecido. Voltei ao meu posto tentando acreditar que era apenas cansaço ou o tédio de passar noites acordado fazendo rondas. Mas tudo mudou na noite seguinte. Fui designado a levar um preso para a cela mais temida de Alcatraz, chamada de The Hole, o buraco. O preso se chamava Damien Lindelof, um velho de 60 anos. Ele era um dos mais antigos da prisão. Alcatraz era conhecida por abrigar poucos detentos, e cada preso ficava no máximo 8 anos. Mas Damien estava lá desde a inauguração. Ele foi um dos primeiros detentos. "Por que se comportar tão mal, Damien? Você sabe que o The Hole é a pior cela que temos aqui. Você vai sofrer ficando lá", disse eu enquanto o levava. "Qualquer lugar é melhor que a minha cela, policial. Não suporto todas as noites ver aquele homem me observar dormir", respondeu. Olhei para ele com um olhar confuso. A cela só cabia um preso. Era impossível ter outro pessoal lá. "Impossível ter alguém lá, Damien", respondi repreendendo. "Ele vem de todas as noites, policial. Aquela cela é dele. Pela sua cara você também já viu", disse ele soltando uma risada que ecoou por todo o corredor. Na volta, passei na cela de Damien. Lá dentro, nada fora do normal. Mas senti um frio me envolver completamente. Meu hálito ficou gelado e aquele arrepio voltou com força. Quando me virei para sair, vi aquele homem na minha frente. Olhos brancos, pele enrugada, corpo magro. Ele abriu a boca e gritou: "Essa cela é minha!" Desmaiei na hora. Acordei na enfermaria da prisão, ainda sem entender o que tinha acontecido. O diretor veio falar comigo, mas não tive coragem de contar o que vi. Ele não acreditaria. Disse apenas que eu estava exausto e me deu o dia inteiro de folga. Voltei ao trabalho na noite seguinte. A sensação de ser observado não me deixava, mas eu precisava continuar. Enquanto caminhava, vi 2 policiais vindo em minha direção carregando uma maca. Pedi que parassem. Na maca havia um corpo coberto por um pano branco. Ao mover o pano, vi que era Damien. Seu semblante pós-morte era assustador. Seus olhos arregalados, pescoço torto e boca completamente aberta. Aquela imagem me assombraria até hoje. Notei
que em seu braço havia algo escrito: Thomas. Ele mesmo se cortou, não sabemos como. Não havia nenhum objeto cortante com ele, disse um dos policiais. Damien estava morto. Disseram que ele se matou, mas nada fazia sentido. O diretor não quis mais tocar no assunto e o corpo foi transferido para os familiares. Mas eu sabia que algo estava errado. Aquele nome no braço indicava alguma coisa. Por dias eu tentei esquecer, mas meu subconsciente falava mais alto. Eu precisava descobrir quem era aquele Thomas. Durante o dia, eu não podia ficar dentro da prisão, apenas durante o turno noturno. Então, esperei o meu horário. A biblioteca da prisão era como qualquer outra, livros de história e literatura, mas havia uma seção reservada com documentos e arquivos antigos. Meu objetivo era entrar lá e procurar registro de qualquer informação sobre aquele nome. A chave ficava na mesa da bibliotecária. Por ser policial, eu tinha livre acesso, e eram exatamente 2h17 da manhã quando entrei na seção reservada. Arquivos de toda a prisão desde sua inauguração estavam lá. Centenas de armários cheios de pastas. Comecei a procurar por aquele nome. Muitos Thomas se passaram por Alcatraz, mas o nome me chamou a atenção: Thomas Kirk. Ele foi transferido para Alcatraz em 1936, condenado a 127 anos de prisão por matar 2 jovens mulheres. Em seu depoimento, dizia que foi o diabo quem mandou cometer os crimes. Thomas praticava rituais satânicos em sua fazenda na Califórnia, usando os corpos das vítimas em rituais dedicados à entidade chamada de Belial. Thomas morreu em 1940, em sua cela, aos 54 anos. A foto em seu documento mostrava exatamente o homem que vi no corredor. O relatório da autópsia descrevia coisas bizarras. Inscrições desconhecidas por dentro da pele. O corpo completamente sem sangue, seco. E dentro da boca, um amuleto. Minhas visões e as de Damien só podiam estar ligadas a esse amuleto. O objeto estava guardado em um saco de evidências junto aos arquivos de Thomas. Quando tirei o amuleto do saco, as luzes começaram a piscar. O frio tomou conta do lugar. Então ouvi uma respiração próxima, seguida de um sussurro. Esse amuleto é meu. Virei-me e não havia ninguém. Eu saí correndo. As luzes estavam apagadas, os corredores pareciam diferentes, intermináveis. Corri o mais rápido que pude, mas nunca chegava à porta da recepção. Quando finalmente alcancei a saída, abri a porta e me deparei com o necrotério da prisão. Havia uma maca no centro da sala, com um saco preto sobre ela. Abri o zíper e lá estava o corpo de Thomas Kirk, morto, diante de mim. Impossível. Eu estava sonhando? Mas o corpo abriu os olhos e disse: esse amuleto é meu. Ele me agarrou pelo pescoço. Acordei novamente na enfermaria. O diretor sentado ao meu lado. Jason, você está me dando muito trabalho. 2 vezes em 2 dias. Acho que você não é apto para esse emprego, disse-me olhando com pena. Pode parecer loucura, mas eu vi o fantasma de Thomas Kirk. De alguma forma, ele amaldiçoou essa prisão. Damien morreu porque sabia demais. Eu gritei. O diretor acendeu um charuto. Jason, tire uma semana de licença. Essa é sua última chance. Thomas Kirk foi apenas um fanático satânico. Sua morte foi um alívio para todos. 1 semana se passou. Nesse tempo, conversei com alguns funcionários da prisão. Um deles, Emanuel Santiago, me contou que foi encarregado de remover o corpo de Thomas em 1940. Segundo ele, Thomas dizia que seu mestre viria buscá-lo. Na noite de sua morte, foi encontrado em sua cela com um livro satânico nas mãos. Quando voltei da licença, um novo acontecimento abalou Alcatraz. O diretor foi encontrado morto em sua sala. Causa da morte, infarto. Mas seu semblante era igual ao de Damien, olhos arregalados e boca aberta. Entrei na sala do diretor. Sobre a mesa, vi o livro descrito por Emanuel, o livro do demônio. Peguei-o e levei comigo. Naquela noite, já em casa, folheando suas páginas, encontrei a descrição do amuleto. Antes que pudesse ler, Thomas apareceu sentado na minha frente. Sua voz rouca e gutural agora vinha com raiva.
Ele soltou uma risada ensurdecedora e desapareceu. O livro dizia que o amuleto é um elo entre o diabo e seu servo, e que para conter o mal, o amuleto deve ser enterrado junto com o usuário após sua morte. O problema é que o corpo de Thomas não estava mais na prisão, ou pelo menos era o que eu pensava. O corpo de Thomas estava muito mais perto do que eu poderia imaginar.